Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Olá, meus irmãos, meus amigos de todo o Brasil, um grande abraço fraternal, que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento humano, possa guardar os vossos sentimentos em Cristo. É o programa do povo de Deus, Cristo, a verdade que liberta. Eu quero, no início do programa, compartilhar uma breve reflexão convosco. As multidões que seguiam o Senhor Jesus, e vejam que eram enormes. Dentre estas multidões, havia pelo menos 4 grupos distintos, com 4 motivações diferentes umas das outras. Por exemplo, ao ler a Bíblia, os Evangelhos, nós podemos perceber que o primeiro grupo que seguia Cristo era um grupo dos interesseiros. Eles estavam apenas interessados nas bênçãos, nas curas, nos milagres, nos sinais. Estavam interessados também apenas em comer o pão, o peixe que Cristo multiplicava. Este grupo estava sempre presente por onde quer que Cristo andasse. Mas percebemos também um segundo grupo que seguia, estava diluído em meio à multidão, mas era o grupo dos inimigos de Cristo. Estavam sempre acompanhando, estavam sempre por perto, não porque acreditasse que ele fosse um Messias, não porque acreditasse nos seus ensinos, nas suas doutrinas. Esse grupo dos inimigos estavam sempre rondando, sempre presente, com um propósito pernicioso de tentar apanhar alguma palavra contraditória de Cristo e assim terem de que o acusar. Sempre formulavam perguntas capciosas, tentando pegar Jesus em contradição. Mas glória a Deus que Cristo de Deus, pelo Espírito Santo, discernia e muitas vezes respondia uma pergunta com a outra e eles voltavam emudecidos diante da sabedoria do Senhor. O terceiro grupo que detectamos em meio às multidões que seguia Cristo era o grupo dos curiosos. Esses estavam sempre presentes, pedindo para ver sinais, prodígios e maravilhas. Queriam apenas ver. Interessante que esses grupos sempre existiram e sempre existirão, diluídos na multidão, diluídos no meio dos discípulos, diluído no meio daqueles que participam, que frequentam as grandes concentrações de fé. Os inimigos sempre estão por lá, os interesseiros sempre estão e os curiosos também. Mas o que nos importa é o grupo dos sinceros. Esse quarto grupo se manifestou. E onde e como o quarto grupo se manifesta? Quando você lê João capítulo 6, Jesus prega ali uma mensagem profunda, uma mensagem de ensino, palavras reveladas, proféticas. Dentre outras coisas, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele afirmou nesse texto, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Ele disse ainda, quem vê a mim, vê o Pai, pois eu e o Pai somos um. Quando Cristo disse essas palavras espirituais profundas, os 3 primeiros grupos escandalizaram. Os interesseiros,
os inimigos, os curiosos disseram: duro é esse discurso. Quem pode suportá-lo? E abandonaram a Cristo. Mas aí manifestou-se o quarto grupo dos sinceros. Ficaram apenas os 12. Jesus olha para eles e pergunta: e vós, não quereis também deixar-me? Não quereis também retirar-se? Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para onde, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e temos visto e crido que tu és o Filho do Deus vivo. Ô meu irmão, que você faça parte do quarto grupo, do grupo que segue a Cristo com sinceridade, que teve a revelação do Espírito Santo, que Ele é o Filho do Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida, e que fora dele não há esperança. Onde você se insere? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você seja um discípulo, um seguidor de Cristo, não pelas coisas que Ele faz, mas pelo que Ele é. E, consequentemente, os milagres e as bênçãos dele virão e permanecerão sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Bom, depois dessa reflexão, nós temos uma linda história de fé de uma pessoa muito sincera. Veio a Cristo, recebeu um milagre criativo, um milagre fantástico, mas ela não foi embora, não deixou Cristo, pastor Ivair. Depois do milagre, ela hoje é uma discípula fiel do Senhor Jesus. Vamos escutar, vamos acompanhar a história linda desta senhora, que conta como Deus criou no ventre ainda o fêmur, o osso maior do corpo humano, na perninha do seu bebê. Escute isso. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Laisa Meireles, eu sou daqui da Casa da Bênção Vitória e eu tenho um testemunho para contar. Eu me casei, né? E toda moça que se casa tem um sonho de ter filhos, né? E o tempo foi passando e não consegui engravidar. Aí nós procuramos o médico, meu marido fez um tratamento e não acontecia. E eu estou sempre orando, pedindo a Deus, ele também pedindo a Deus que nos dê, né, essa bênção. E as pessoas sempre perguntando: vai ter filho? Vai ter filho? Isso magoava a gente, magoa, né? E a gente sempre respondia: vai ser no tempo de Deus. Nós ficamos esperando a expectativa desse filho por 5 anos. Aí, com o passar do tempo, eu senti que tinha algo diferente, né? Não consegui engravidar. Aí nós resolvemos ir até o médico. Aí constatou que meu esposo tinha um probleminha, né? Que causava esterilidade. Eu me apeguei muito a uma palavra que o pastor Antônio Bento falou comigo, que eu serei frutífera como a oliveira na beira dos rios. E eu me pegava muito nessa palavra, que eu teria filhos abençoados. E eu peguei aquela palavra, eu tive fé. E sempre quando às vezes eu pensava: eu acho que eu não vou conseguir, aí vinha aquela palavra no meu coração e me dava assim uma fé, uma esperança tão grande. O Espírito Santo testificava em mim que eu ia sim ser mãe. Aí nós quisemos fazer o tratamento, uma cirurgia. Eu tinha medo de não conseguir engravidar. As cobranças também das pessoas. As pessoas não cobram assim por mal, né? É um hábito. Às vezes a pessoa nem pensa em te magoar, mas lá no seu íntimo você sentia um pouquinho. Eu sentia um pouquinho de mágoa de não conseguir, entendeu? Aí meu marido procurou os médicos. Eu tô orando, pedindo a Deus, né, para me dar um neném. Aí comecei a sentir algo diferente que eu nunca sentia. Comecei a me dar vontade de comer coisas que eu não tinha vontade de comer antes. Eu comecei a querer ter vontade de comer. Aí eu comi e senti enjoo.
Aí eu falei assim, meu Deus, será que eu tô grávida? Eu sabia que eu sabia. A gente sente, né? Eu sabia que eu tava grávida. Aí eu levei meu esposo no trabalho dele, caladinha. Mas assim, dentro de mim eu sabia, Deus já tinha falado comigo. Deixei ele no trabalho dele e fui pro meu trabalho. Aí eu cheguei lá, já fui direto fazer um exame. E o exame deu positivo. Nossa, mas aquilo foi uma alegria. Foi uma alegria, que eu não tenho assim, eu só tenho gratidão. Eu não sabia nem me expressar de tão feliz que eu fiquei. Muito feliz mesmo. Aí eu liguei pro meu esposo, eu não consegui esperar até a noite para poder contar para ele. Eu liguei para ele, ele ficou em estado de choque, de tanta alegria. Quando liguei para minha sogra ficou tão feliz, foi uma alegria, uma gratidão a Deus tão grande que a gente não conseguia nem assim expressar tão bom que Deus foi com a gente. Aí eu vi como que Deus é cuidadoso, a gente nunca pode desistir de um sonho. Porque se Deus fala que vai te dar esse sonho, é só confiar que Deus uma hora ou outra vai dar. Deus sabe, tem um tempo certinho. De repente, antes não era o tempo. Eu não tinha a maturidade que eu teria com a idade que eu tive neném, né? E foi uma alegria muito grande, nós ficamos muito felizes, grato a Deus. Nossa, foi muito feliz, muita alegria. Assim, eu não conseguia nem se expressar, de tão feliz. Aí chegou um certo ponto que eu fiz o exame para medir toda a estrutura óssea da criança, do bebê, né? A médica ficou muito assustada. Ela falou comigo, olha, eu já medi o fêmur dela 4 vezes. Chamou o médico-chefe do setor. Ele também mediu e falou que realmente o fêmur dela não estava desenvolvendo. Estava com a má formação. E a médica me preocupou muito, porque ela falou que o fêmur dela estava muito pequeno. Estava com 5,5 centímetros. O neném prestes a nascer com um fêmur muito pequeno. Aquilo ali me angustiou tanto. Aí, nesses exames, eu descobri que são 2 artérias que mandam alimento para o bebê. Só tinha uma funcionando, a outra tinha secado. E ela não estava desenvolvendo porque só tinha uma artéria mandando alimento. E ela estava muito pequenininha, estava com 1,5 kg. Aí aquilo me abateu demais. Aí eu fui para a igreja. Eu pensei comigo assim, só Deus para fazer esse milagre na minha vida. Porque não adianta eu chorar com meu marido, não adianta eu chorar com a minha sogra, com a minha mãe. Não adianta, somente Deus que pode me dar, né, esse alívio. Quando chega a hora do impossível, é só Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Fui para a igreja, estava acontecendo a campanha Tabernáculo dos Milagres. Eu entrei ali com tanta fé, pedindo tanto a Deus. Eu cresci vendo milagres acontecendo na nossa igreja, vendo gente sendo curado, vendo demônio caindo, tudo, acompanhei minha vida inteira. E ali eu entrei reivindicando a Deus, que eu queria um milagre, agora chegou a minha vez. 1 mês depois de gestação é muita coisa na vida de um bebê. Quando eu repeti o mesmo exame, não tinha evoluído nada, evoluiu 2 milímetros, 5,7. Aí foi muito assustador para mim, eu fiquei muito apavorada. Ao mesmo tempo que eu estava crendo que Deus fez o milagre, eu estava vendo que minha filha tinha uma deficiência no fêmur. Aí aquilo eu fiquei muito angustiada, mas eu tinha certeza que eu recebi um milagre, que Deus ia me dar esse milagre, tinha me dado esse milagre naquele dia da campanha. E eu fazendo a campanha, fazendo a campanha. E eu chegava na igreja feliz e fazia a campanha sabe, aquela fé, aquela certeza, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Quando eu chegava na igreja, me dava aquela alegria. Quando eu chegava em casa, que eu olhava o exame, me dava aquela tristeza. Aí, um certo dia, uma certa noite, anterior dela nascer, eu passei angustiada a noite toda, eu não sabia o que eu queria, eu estava chorando, amava muito minha filha, aquele amor que dói, amor assim, incondicional mesmo. Amor de mãe é o amor de Deus, porque é um amor assim, que não tem limites, não tem barreira. Aí 5 horas da manhã minha bolsa rompe, não podia nascer, porque ela era prematura e não tinha 9 meses. Minha bolsa estourou. Fiquei apavorada, pedindo a Deus. Meu marido me botou no carro, fomos para a maternidade. Aí na hora da cirurgia, fiz cesárea. Eu não tive coragem, quando a neném nasceu, pastor, eu só ouvi o chorinho dela. Eu não tive coragem de olhar para as pernas. Não tive coragem. Eu olhei para o rostinho dela, mas aquilo foi tão bom, sabe?
Eu olhei pro rostinho dela e vi tanto amor que a gente sente que não tinha problema de ter perna, não ter. Eu pensei assim, gente, não precisa de perna, pra que perna? Aí meu marido tava comigo na sala de cirurgia. Aí eu falei, Ronan, vai lá no Altinho, olha ela. Mas eu queria saber da perna, não tinha como falar isso com ele. Se a perninha era normal, sabe? Meu marido foi lá pro Altinho pra ver a neném, né? Ela era perfeita, graças a Deus, glória a Deus por isso. Perfeita, só era pequenininha. Ela nasceu com 1,5 kg. Perfeita, perfeita, do jeito que ela nasceu, ela tá até hoje, perfeita. Perfeita, as pernas perfeitas, tudo. Assim, um presente de Deus mesmo, não tem nada. Não precisou de aparelho, não precisou de nada. Aí uma semana depois, eu encontrei a médica, a doutora Ana Carolina, que fez meu acompanhamento, né? Que estava por dentro da situação do fêmur dela. Aí encontrei ela no corredor, ela falou assim, ué, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, a neném nasceu. Aí ela perguntou, mas e aí? Eu falei assim, Deus fez um milagre na minha vida. Ela não tem problema nenhum no fêmur, nasceu normal, as perninhas dela é normal. Ela correu no Altinho, ela não acreditou. Ela correu no Altinho, destampou a cobertinha que estava tampando ela, olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, olha, o exame não condiz com essa criança. Não é o mesmo fêmur. E minha filha, que tinha tudo para não andar, hoje ela tem 7 anos de idade, por si própria, ela sente o desejo de dançar na casa do Senhor. Hoje ela já entra na igreja dançando, ela faz parte do ministério infantil, é a vontade de Deus dentro do coração dela. Essa aqui é a Milena, a minha filha. Ela é o meu milagre. Com o milagre que ela recebeu e eu mais ainda, ela louva a Deus, ela é do ministério de dança. E isso eu sou muito grata a Deus. Esse é meu testemunho de fé. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Não é? Sobre a evaporação. Não é verdade? Os oceanos evaporam. Os rios evaporam. As florestas, as árvores evaporam. E é esta evaporação que formam as nuvens. Não é assim? As nimbos escuras, carregadas de água, e que vem então a chuva. Mas para que haja chuva natural, tem que haver evaporação dos rios, dos oceanos, das florestas, que formam as nuvens. E delas vem a chuva. Nós aprendemos isso lá no primário. E a Bíblia registra, fazendo um paralelo. Quando você está orando, olha para cá. Quando você está adorando, quando você está louvando, sabe o que você está fazendo? Você está evaporando, mandando evaporação, espiritualmente falando. E o que vai acontecer? Vai haver precipitação, que é sinônimo de chuva. Você quer que caia chuva do Espírito Santo? Chuva de bênçãos, chuva de graças, chuva de milagres, chuva que traz mudança na vida de alguém, na tua casa, na tua vida, no teu ministério. Evapore, manda oração, manda adoração, manda louvor, e a chuva virá. Digam aleluia. Porque reúne as gotas das águas que derramam em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Então você está aqui com a mãozinha levantada, adorando a Deus,
É como se você estivesse evaporando, mandando para o céu. Quando você está orando, é evaporação que está subindo. Quando você está cultuando, é evaporação que está subindo, formando nuvens de bênçãos. E daqui a pouco a chuva cai. Nós temos uma passagem interessante lá em 1 Reis. Depois do desafio dos profetas de Baal, tinha 3 anos que não chovia. Não é? Grande seca estava devastando Israel. E Elias então vai orar. E ele ora 7 vezes. Aí a gente aprende o poder da oração persistente. O poder da oração perseverante. Ele não orou uma vez só. Na primeira não apareceu nada. Na segunda, idem. Na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Nada surgiu. Mas antes dele orar a 7ª vez, o que Elias fez? Ele orou e disse para o seu moço: olha para o horizonte. Veja se você percebe alguma coisa. E o rapaz foi, olhou, deu um sorriso, voltou e disse: homem de Deus, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Lembra da música do Fernandinho? Que fala sobre essa passagem? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É sinal que vai chover. É resultado de 7 orações que o profeta Elias fez. E Elias disse para Acabe: pega a tua carruagem e vá correndo, porque uma chuvarada vem aí. Irmãos, orar e adorar, digo, é evaporar. É formar nuvens de bênçãos, que vai transformar em chuva sobre a sua vida, sua casa e sua família. Ele quer te encher com poder que estava sobre Jesus, que está sobre mim, que está sobre aqueles que creem. O poder do Espírito Santo. Tá bom? Fique de pé. Eu acho que eu acabei pregando, né? Dá um abraço assim na pessoa do Espírito Santo. Olha para cá. Solte o seu braço antes desse momento. Olha para mim, olha. Ensina-nos a orar. Foi o pedido daquele discípulo. Oração não é reza. Tem gente nova convertida aqui. Reza é uma coisa decorada, memorizada, que a pessoa vai falando, vãs repetições, que não leva a nada. Oração é diálogo, é falar com o Pai, como se fala com um amigo. Sabe? Nós às vezes não sabemos orar como convém. Às vezes não, nunca sabemos. Mas lá em Romanos 8, 26, 27, diz que não sabemos orar como convém. Porém, tem um porém aí. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, intercede por nós. Nos ensina a orar como convém, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Então nós temos a ajuda do Espírito Santo, que nos ensina a orar. Orar é conversar com Deus, é ter comunhão com Deus, é falar com Ele, como o filho fala com o pai. Não precisa buscar palavras difíceis.
Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião de oração e alguém pediu uma pessoa para fazer uma oração e a pessoa impostou a voz. Começou a falar quase igual Cid Moreira, o Chapelin, esse outro do Jornal Nacional, como é que chama? William Boni. Não tem nada disso. Você não vai falar com seu pai, você não vai fazer a impostação de voz, vai? Você vai falar com tom natural, não é? Com intimidade, com liberdade. Outra vez eu fui orar com esse irmão, ele começou usando cada expressão. Eu falei, meu Deus, tem que pegar um dicionário para entender o que esse irmão está falando. Né? Você não ora para o outro escutar. Você não ora para o outro dizer, poxa, ele é bamba na oração, e ele ora forte, ele ora bonito. Não tem nada disso. Jesus disse assim, em Mateus 6,6, tu quando orares, aqui está falando da oração secreta, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora secretamente. Teu pai que ouve e vê secretamente, te recompensará publicamente. Jesus afastava das multidões e subia aos montes e virava a noite orando. Deus te ama e Deus quer guiar os seus passos na vida pessoal, seus passos na vida profissional, seus passos nas questões familiares. Mas você só vai entender isso se você parar e ter tempo de oração em casa, no escritório, coletivamente na igreja. E Deus vai falar ao seu espírito. 3 coisas que acontecem quando alguém ora: o céu abre, o espírito desce sobre a pessoa e Deus fala com seu filho. Todos nós somos filhos porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas agora vamos trazer mais uma linda história de fé, de vida transformada. O Luciano chega e nos conta o grande milagre de saúde, de cura, pois pelas chagas de Cristo na cruz do Calvário, diz a palavra, fomos sarados. Acompanhe esta história linda. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Luciano Nascimento, sou ex-militar do Exército. Hoje tenho 50 anos e durante 49 eu desejei a morte. Em 2019, comecei a desistir literalmente do mundo. Perdi as esperanças, de uma forma geral. Todo mundo pensa que o milagre na minha vida foi o câncer, mas na verdade o câncer foi só um processo que Deus tinha para a minha vida hoje. Uma grande promessa que Ele tinha. Em 2019, quando eu fui traído, uma tristeza muito grande tomou conta da minha vida, a ponto de eu não acreditar mais em nada nem em ninguém. Em 2020, decidi dar fim à minha vida, preparei meu suicídio. No dia que eu preparei o suicídio, a minha esposa ligou para mim. Eu tinha colocado minha neta na escola, tinha ligado para alguns amigos em tom de despedida e havia preparado uma corda numa árvore. Na minha casa tem um jatobá. A minha esposa ligou para mim, me ligou dizendo que tinha que sair comigo naquele dia, naquele horário, para resolver alguns problemas dela. Mas no meio do caminho ela falou, vamos buscar seu exame.
Nós fomos. Eu descobri que tinha câncer nesse momento. E nesse dia nós não voltamos para casa muito cedo, não. Eu ainda passei no médico e ele me diagnosticou com um câncer em estado avançado e que eu necessitava urgente de um especialista. E aí eu comecei a agradecer a Deus e falei, bom, se ele colocou minha esposa no dia de hoje, do meu lado, me diagnosticou com câncer, é porque ele teve misericórdia de mim, então ele não permitiu que eu me suicidasse. Mas como eu estou num câncer, num estado bem avançado, então Deus me deu uma oportunidade. Eu vou morrer de qualquer jeito. Mas já que eu vou morrer, eu gostaria de entregar para Deus o que eu nunca entreguei, o meu melhor. E essa pastora foi a que apostou em mim. Num certo dia eu pedi a ela que me batizasse, mesmo sendo fumante, até que uma pessoa chegou perto de mim e contou: essa pastora que te batizou é louca. E aí nessa hora chamou um pouco da minha atenção, porque eu tinha certeza que aquela pastora estava cheia do Espírito Santo de Deus quando me batizou. E se eu envergonhei uma autoridade instituída por Deus, na verdade eu estava desonrando o próprio Deus. Em outubro de 2020 estava marcada a minha cirurgia, e quando eu cheguei lá, fui diagnosticado com Covid. Até então, eu tinha certeza que era a data do meu último dia, mas não foi. O câncer avançou um tanto mais nesses 15 dias, na verdade avançou muito mais, a ponto da minha boca quase não fechar mais. Ele falou: rapaz, você chegou até aqui, não é fácil chegar aqui e ser atendido tão rápido como você foi, mas é porque o seu câncer, ele está bem avançado, é o último estágio. Eu já sei da história que você não teria dinheiro para poder pagar o seu câncer. Eu queria te dizer que o seu médico sou eu. Eu sou o médico que vai te curar. Mas quando ele falou isso, eu não consegui enxergar um ser humano. Quando ele falou, eu via nitidamente um clarão sobre o rosto dele. Mas eu tive certeza que algo diferente naquele cara existia. Eu só não sabia o quê. Para mim, não importava muito não, que o meu desejo era morrer naquela sala de cirurgia. Eu fiz a cirurgia. Entrei 10 horas da manhã nessa cirurgia. Às 10 horas da noite, eu estava saindo da cirurgia. Mas eu fiquei muito desesperado quando eu acordei. Eu briguei com Deus. Eu perguntei o porquê de eu estar vivo ainda. Que brincadeira era aquela que ele me tirava de um suicídio, me levava para um encontro com ele, me colocava numa mesa de cirurgia, arrancava parte de um membro meu, eu perdi uma parte da minha mandíbula, e me mantinha num mundo em que eu não tinha esperança nenhuma de acreditar mais. Vamos voltar com a segunda parte do testemunho do Luciano. Ouvir milagres operados pelo poder de Deus, através da fé, sempre nos edifica, sempre nos comove saber que o Cristo de ontem é o Cristo de hoje. A esperança para você. Você que está aí acamado, você que está nos assistindo, quem sabe até internado num apartamento aí de um hospital qualquer. Você que está em casa sofrendo, Cristo é o mesmo. Ele pode, Ele quer operar na tua vida. Fique com a segunda parte do testemunho do Luciano.
Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. No dia seguinte eu já me senti um pouco melhor e eu perguntei para o enfermeiro: irmão, isso tudo escrevendo, né? Quanto tempo leva para um cara que nem eu morrer? E aí ele olhou para minha esposa e ele falou: ó, eu não vou enganar não, porque aqui nós somos proibidos a mentir. Todo mundo que está nesse leito aqui é porque está num estágio muito avançado do câncer. Algumas pessoas que foram e passaram pelaquela porta foram para descansar em casa. Outras não resistiram e morreram aqui. Mas pode ser que a gente ainda presencie um milagre. Mais tarde, aquela enfermeira que baixou meu braço voltou no leito onde eu me encontrava e falou: meu nome é Silvana, eu sou enfermeira e vou cuidar de você até o último dia que aqui você estiver. No leito onde você se encontra, alguns anos antes, o meu sobrinho, com o mesmo tipo de câncer que você teve, passou por aí. O nome dele se chamava Luciano, mas infelizmente ele faleceu. E Deus está me dando uma segunda chance de cuidar de um paciente muito parecido com meu sobrinho, mas eu creio que Deus vai fazer um desfecho diferente. E aquela enfermeira, até nos dias de folga, ia até o hospital para saber como que eu estava. Era um tempo de pandemia, não tínhamos como receber. E eu perdi todos os meus amigos nesse período. Nenhum dos meus amigos mais quis ser meus amigos. Desapareceram todos. Mas aí veio a pior fase daquele lugar. Eu comecei a ver pessoas morrer ao meu lado. E eu já falava. Eu perguntei para o enfermeiro novamente: irmão, por que as pessoas estão morrendo sem parar? Ele falou: irmão, esse leito que você está é um leito onde as pessoas geralmente morrem. E 4 pessoas morreram em 3 dias. Essas 4 pessoas foram substituídas por mais 4. Mais 4 morreram. Ficou só eu e um amigo do lado. Eu lembro como se fosse ontem esse amigo do lado. A gente saía para caminhar no hospital. A gente falou: vamos arrumar um jeito de sair desse lugar, cara, que aqui morre muita gente. E eu saí daquele hospital vivo. Ainda assim, eu ainda tinha um certo porquê com Deus de estar vivo. Mas quando eu cheguei aqui nessa igreja aqui, eu fui impactado pelas pessoas presenciando o que para elas era sobrenatural. O que para elas era um milagre, que era a minha vida. Mas elas ainda não sabiam que eu havia tentado suicídio. Elas não sabiam tudo o que havia ocorrido na minha vida em 2019 e 2020. E a gente subiu numa campanha do monte durante 7 quarta-feiras seguidas. E foi ali que Deus começou a me transformar. Através dessas 7 quartas-feiras no monte, eu comecei a ser impactado pelo Espírito Santo de Deus diariamente. E não consegui largar mais. Eu hoje me considero um excelente militar, enquanto na caserna estive, um ótimo profissional da segurança privada, mas um novo homem. Hoje eu sou um homem realizado, porque a transformação que Deus fez em mim
começou quando ele me resgatou do suicídio. Ele me deu uma segunda chance de entregar o meu melhor para ele. E o maior milagre foi ele ter transformado um homem que era 100% carnal, que gostava do mundo, a hoje conseguir conviver com os meus opostos. Eu hoje entro em comunidades, consigo abraçar um traficante, um viciado. Para quem um dia viveu no mundo e que pela competência que tinha, nenhum comandante conseguia colocar uma regra, hoje estar obediente a um grupo de pessoas que, por mim, são avaliadas como autoridades instituídas por Deus, é a transformação, é um milagre. E eu sou muito grato a cada um de vocês que congregam, que oram, que estão conosco nessa congregação e qualquer outra, alimentando e fortalecendo o exército do Senhor, para a honra e glória do nome dele. Graças a Deus que nos dá vitórias por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Na sequência eu chamo do Estúdio 2, direto da Baixada Santista, meu amigo Antônio Carlos Palarone. É com você. Boa noite, apóstolo Jair. Boa noite, você de todo o Brasil. Saúde, paz e prosperidade nesta noite. Como é bom, apóstolo, nós estarmos aqui juntos. Como é bom nós podermos compartilhar com os nossos amigos de todo o Brasil e daqueles que estão em qualquer outra parte do mundo nos acompanhando pela rede social. Como é bom compartilhar o sobrenatural, dar esperança para alguém, levar a ter um coração aflito, desesperado, levar a ter um coração que hoje está amortecido, adormecido, que não tem mais nenhuma perspectiva de futuro financeiro, de saúde, de reconstrução da família, de libertação do álcool, de libertação das drogas. Enfim, hoje as pessoas, elas acabam carregando uma mochila muito pesada nas costas. E à medida que o tempo vai passando, ela não vai se livrando das situações adversas, a vida vai ficando mais difícil, as pessoas acabam envelhecendo mais rápido, isto altera o humor das pessoas, elas ficam mais nervosas, né? Outras mergulham numa depressão profunda, né? Vão lá para o fundo do poço das trevas, e lá ficam e desistem da vida, e alguns desistem da vida até fisicamente mesmo, né, indo ao suicídio. Ainda mais quando a pessoa lida com uma situação que mesmo quando ela busca uma saída, ela não encontra. E eu vou trazer agora aqui um caso dentro de Cristo, a Verdade que Liberta. É o caso da Givaneide, que tinha ataques epiléticos. Sabe aqueles desmaios que dão na pessoa em qualquer lugar, né? Em qualquer hora, em qualquer circunstância, em qualquer situação. E de uma hora para outra a pessoa cai, se convulsa, começa a espumar pela boca, né? Nós sabemos que a ciência, ela teve um grande progresso, né, em cuidar dessas pessoas, mas não de curar as pessoas, apenas de dar um paliativo para elas, a fim de que possa minimizar a situação, mas não resolver. Essa questão de epilepsia, de desmaios, tem muito a ver, mas muito a ver mesmo, com o mundo espiritual, com perturbação maligna, presença de espírito mal. Então, nós vamos trazer a história da Givaneide, ela vai contar um pouco da sua vida, do que ela vivia, do que ela passou. E depois a gente volta
aqui dentro de Cristo a Verdade que Liberta. Fica com essa história. Ela vai ajudar muito a alavancar a sua fé para você estar com a gente neste próximo domingo no templo da Igreja Casa da Bênção. Meu nome é Givaneide, eu moro em Santo André. Eu sou da Casa da Bênção e eu tinha ataque epilético desde os 7 anos de idade. Minha mãe só vivia comigo nos médicos e nada adiantava. E eu tomava Gardenal. Tomei Gardenal 11 anos. Ser uma pessoa epilética é muito triste. Para mim, eu vi os preconceitos, né, das pessoas que têm preconceito quando a gente desmaia. Eu sei que tem amigas minhas que eu sentia que tem um preconceito só porque eu era epilética, né? Eu também tinha meu medo de sair sozinha, de ir para a escola. Na escola mesmo eu já tive ataque, né? Graças a Deus tinha pessoas do meu lado que já sabia do problema e já avisava os professores. Mas eu vou falar para vocês, não é fácil ser epilética. Tem muito preconceito, muito mesmo. A gente vê e a gente sente. De saber que as pessoas acham que essa doença vai pegar na pessoa e não pega. Não é contagiosa. Mas um dia eu liguei o rádio e escutei um homem de Deus falando: vem aqui que Jesus te cura. Aí ele falou várias doenças. E quando ele falou ataque epilético, eu falei: nossa, eu vou nessa igreja. Eu não sabia que era igreja de crente. Quando eu cheguei lá, eu entrei na Casa da Bênção. O pastor só falou assim para mim: se você crê, Jesus já te curou. E aquela palavra nunca mais saiu da minha mente. Quando eu ouvi essa palavra, que Jesus te cura, eu cheguei em casa, peguei meu remédio, Gardenal, que eu tomava, e joguei fora. E meu marido disse que eu era louca. Você toma 11 anos esse remédio e agora você vai jogar fora? Aí meu marido foi lá e pegou o remédio do lixo, guardou na firma e ficou lá dizendo: se você precisar do remédio, o Gardenal está lá na firma. Eu disse: eu não vou precisar, porque eu já estou curada em nome de Jesus. E realmente Jesus me curou. Desde aquele primeiro dia que eu entrei na Casa da Bênção, eu não tomei mais remédio. E hoje já faz 30 anos 35 anos que Jesus me curou. Nunca mais, gente, eu tive epilepsia, nunca mais. Não precisei mais de médico, eu só vivia no médico, só vivia tomando Gardenal e só vivia tendo ataque. Só tendo ataque direto. Hoje, graças a Deus, eu sou feliz por ter conhecido Jesus, ter conhecido a Casa da Bênção, que Deus tinha um plano na minha vida de trazer eu de Maceió para conhecer a Casa da Bênção. Sabe, hoje eu sou muito feliz, Jesus me abençoou muito aqui em São Paulo, muito mesmo. Eu não sei nem o que fazer para Jesus, para agradecer tudo que Ele fez, porque Ele já me deu muita bênção, muita cura também. Ele já me curou de outras doenças, de mioma. E eu cheguei para o pastor Joel também e falei: pastor Joel, o médico disse que eu estou com mioma. Ele orou por mim e ele falou: você está curada. E eu determinei também essa cura na minha vida. Fiz o exame de novo, levei no médico, o médico falou que eu não estava mais com mioma. Mas tudo isso foi minha fé, gente. Que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Você que está aí em casa, desenganado, como eu estava também, os médicos me falavam para mim, para minha mãe, que não tinha cura. Mas eu nunca perdi a fé em Deus. Sempre eu tinha fé muito grande no meu Deus. Eu não conhecia esse Deus que eu conheço hoje na Casa da Bênção. Mas, graças a Deus, você que está aí em casa, não desanime não. Deus te escolheu hoje para você escutar esse testemunho. Mas você tem que tomar uma decisão, porque eu tomei uma decisão. Eu fui até a Casa da Bênção, entendeu? Você não pode ficar aí dentro de casa. Você tem que sair e procurar a Casa da Bênção, que você vai ouvir o pastor dar palavras
para você tomar uma decisão na sua vida. É ataque epilético, né? A gente tem aquele caso lá na Bíblia que Jesus lidou com essa situação. Era um garoto e o pai dele o levou até Jesus, porque onde quer que o menino estivesse, se estivesse perto de pedras, o corpo da criança ou do adolescente era jogado nas pedras, no fogo, na água. Então você imagina a preocupação, você imagina o cuidado que o pai tinha que ter com o seu filho. Um descuido, sabe? Ele poderia morrer queimado. Um descuido, ele poderia precipitar num abismo. Um descuido, ele poderia morrer afogado. Um descuido, enfim, tanta coisa podia acontecer, não é? Mas graças a Deus, a Givaneide foi liberta, como aquele menino que o pai o levou até Jesus. Não depende mais de tratamento, não depende mais de remédios. Então não foi um paliativo, não é uma doença que foi controlada. É uma doença que foi curada, gente. Tem uma diferença muito grande, né? Entre uma doença que pode ser controlada, né? Pode ser adestrada, e uma que é curada, que você nunca mais precisa usar aquele tipo de medicamento. Então, neste domingo, no templo da Igreja Casa da Bênção, a gente quer convidar você para estar conosco numa manhã de oração, no Brás, na Avenida Celso Garcia, 1081. Brás, Avenida Celso Garcia, centro de São Paulo, aí, né, no Brás, Avenida Celso Garcia, 1081. Além desses endereços que estão passando no rodapé do seu televisor, não é? Anote o endereço no seu bairro, na sua cidade, no interior de São Paulo. Procure um templo da Igreja Casa da Bênção. Eu vou estar nesse domingo em Santos, aqui em Santos, né, na Conselheiro Nébias, Avenida Conselheiro Nébias 324. Conselheiro Nébias 324, sempre às 9 horas da manhã e horário da noite a partir das 18 horas. Ok, minha gente? Então é isso. Vamos seguindo aí com o programa Cristo, a Verdade que Liberta, voltando lá do nosso estúdio número 1 em Vitória. É com vocês, minha gente. Maravilha, meu bispo, estamos de volta. Fiquem conosco. Já já, daqui a pouquinho, estaremos orando com você e por você. Muitos pedidos chegam e é muito bom quando a pessoa exerce a fé formulando os seus pedidos. Está aí o telefone do nosso WhatsApp. Ainda há tempo, coloque aí o seu pedido de oração. Não esqueça de colocar a cidade, o estado de onde você está nos assistindo e nós incluiremos o seu caso no altar das orações. Acompanhe meu pedido no altar das orações. Boa noite, apóstolo Jair de Oliveira. Boa noite, bispo Palarone. E uma ótima noite também a todos os nossos preciosos telespectadores do programa Cristo, a Verdade que Liberta. Chegamos no momento do altar das orações, onde você vai colocar a sua fé em ação. No relato de Jesus nos evangelhos, em muitos momentos nós encontramos ele dizendo: filho, vá em paz, a tua fé te salvou. Filha, vá em paz, a tua fé te curou. Então creia que a sua fé te coloca no caminho do seu milagre. E você pode enviar o seu pedido de oração para o nosso WhatsApp, que não para, no número 011 97529 4642. 011 97529 4642. E temos aqui pedidos. William Rodrigues de Barueri, São Paulo, pede oração pela restituição do seu casamento, porque ele e a sua esposa precisam se levantar como casal, e pede oração para que Deus restaure o amor. William, Deus é o amor. Ele é a maior expressão de amor. E Ele é o maior interessado em restaurar o seu casamento, onde o homem faz o seu papel como esposo, como marido, como sacerdote, onde a mulher faz o seu papel como mulher edificadora, mulher sábia. Quando ambos entendem o papel de cada um e olham para Jesus Cristo, o casamento é restaurado.
O Josenir de Fortaleza, Ceará, pede oração por cura. A Josenir, ela está com uma enfermidade na coluna. O seu nervo ciático dói demais e ela não aguenta mais sentir tanta dor. Josenir, Jesus te dá a saúde. Ele toca no teu nervo ciático. Creia no poder da oração. Ismael de Verdelândia, Minas Gerais, pede oração por ele e por toda a sua família, para que todos sejam libertos de todo mal, que ele se liberte do vício das drogas e da bebida. Ismael, Jesus quebra cadeias de vícios, ele quebra cadeias na sua família. Se for alguma maldição hereditária, ele visita a sua família nessa geração e quebra cadeias, em nome de Jesus. A Silésia, do Rio de Janeiro, pede oração por cura de alguns irmãos em Cristo. Pede pela Osana, pelo Marcos, o Newton, a Simone, que estão com câncer. Que coisa linda quando nós vemos um amigo, uma amiga que intercede por seus amigos. Vamos, neste momento, entrar com ousadia, com fé, no altar das orações. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai eterno dos céus, em o nome de Jesus, nós agora nos conectamos em fé com milhares de pessoas que estão espalhadas por todo este Brasil. Senhor, eu posso contemplar esta pessoa com lágrimas nos olhos diante desse aparelho de televisão. Essa pessoa desesperada, aflita, desorientada, perdida, sem esperança, sem futuro. Essa pessoa que está vendo a vida dela sendo encurtada por uma doença, por uma enfermidade. A mãe que está vendo o filho se perdendo nas drogas, no álcool. Ah, meu Senhor Deus, e não há outro socorro, não há outra saída a não ser o Senhor. Não há. Não há. Quantas tentativas já foram feitas em outras religiões? Quantas tentativas que já foram feitas em recursos naturais de gente treinada por uma faculdade para tratar dos assuntos dessa pessoa. Quantos conselhos já foram dados, quantas orientações já foram seguidas, Senhor, mas sem nenhum resultado. Apenas mais uma esperança que foi embora. Mas, Pai, nesta noite, não há nada que o Senhor não possa fazer através da nossa fé. E é por meio dessa fé que agora nós liberamos a palavra de cura, a palavra de libertação, a palavra de prosperidade, de provisão. Uma palavra que agora libera um poder sobrenatural nesta noite e tome a vida desse homem, desta mulher, desta casa e desta família e abre as portas e arranca as enfermidades e tire agora a depressão, a tristeza e a amargura do coração desta pessoa e a liberta pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. E você pode dizer comigo, graças a Deus. Graças a Deus.
Depois desta declaração de fé, desta oração poderosa, ponto final no programa. Foi muito bom ter estado convosco. Meu abraço fraternal e amanhã, se Deus quiser, um novo encontro. Até lá! O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste.